Hoje, irmão, vamos falar sobre algo muito importante. Vamos falar um pouco sobre a igreja. Nosso tema hoje é a importância de viver uma vida em comunhão. Lembra? Conectar com Deus e relacionar com o próximo. Esse é um dos quadrantes da igreja. Então, nós aprendemos que não somente eu tenho que me conectar com o Senhor, ter intimidade com Deus e buscar ter intimidade com o Senhor, mas é muito importante que nós temos relacionamento com o próximo. Lembra o que o Senhor diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Então, hoje nós vamos caminhar um pouquinho em direção ao que Deus tem para a gente e aprender a importância de uma koinonia, de ter uma vida em comunhão com o teu próximo, porque essa pessoa que está do teu lado, Deus colocou ela do seu lado para que você venha ser cuidado por ela e para que você venha cuidar dela também. Amém, queridos? Abra comigo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos para a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 14. São poucos versos, mas que traz para a gente um grande ensinamento. 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 14. Se você achou, você pode dizer amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo continua. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Hoje nós vamos aprender a importância de viver uma vida em relacionamento. O que nós aprendemos é que o Senhor não nos criou para viver sozinho. Solidão não deve fazer parte da nossa vida. Infelizmente, nós vivemos uma época onde a sociedade nos ensina que nós devemos olhar somente para nós, para os nossos desejos, para as nossas vontades, e não se preocupar com quem está do nosso lado, desde que nós tenhamos o sucesso que nós tanto queremos. Não, não, não. O que nós aprendemos que o Senhor Jesus foi para a cruz, pagou um preço pesado por mim e por você, para que nós viéssemos entender a importância de viver em unidade, viver em comunidade, ou seja, como cristãos, seguidores do Senhor Jesus, como eleitos do Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para viver uma vida em unidade. Nunca foi, irmãos, da vontade do Senhor que você andasse sozinho. Lembra o que o Senhor disse na criação? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você ande sozinho. Não é bom que você ande sem amizade, sem relacionamento. Não é bom que você entre na igreja e saia da igreja sem ninguém te perceber. Não é bom que você não esteja envolvido e rodeado de pessoas, porque Deus te criou para relacionamento. Você pode dizer amém por isso? Amém. No texto de hoje, Paulo diz algo muito importante. No texto de hoje, o apóstolo Paulo diz que nós somos parte do corpo de Cristo. Uma vez que você entregou a vida para o Senhor Jesus, uma vez que você reconheceu o sacrifício dele na cruz do Calvário por você, uma vez que você reconheceu o que ele fez por você, você passou a fazer parte do corpo de Cristo. E em Cristo nós somos um só corpo. Em Cristo nós nos tornamos um. Observe bem, irmãos, isso é muito importante. Você não é acessório do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Qual a diferença? Relógio é o quê? É um acessório. Brinco é o quê? Acessório. Cinto é o quê? Acessório.
cordão é o quê? É acessório. Acessório você tira e você coloca na hora que você quer. Acessório serve para destacar o corpo, serve para destacar aquilo que você quer destacar. Você põe um brinco, um relógio para fazer você parecer um pouquinho mais bonito e elegante, mas o corpo não. O corpo está totalmente conectado e não tem como desconectar. Porque uma vez que uma parte do corpo se desconecta, automaticamente ela morre. E toda vez que as pessoas se afastem do corpo de Cristo, toda vez que as pessoas abandonam o corpo de Cristo, não querem se envolver, não querem ter um relacionamento, automaticamente, espiritualmente, ela vai definhando. E eu digo sempre, frieza espiritual não vem de um dia para a noite. Frieza espiritual acontece pouco a pouco. Você se afasta do relacionamento hoje, para de participar das coisas da igreja amanhã, e conforme for o tempo, você acha que é normal ficar longe, enquanto Deus te criou para estar perto. E quanto mais você se afasta do Senhor, você deixa de ler, de orar, de louvar, de adorar, de ter comunhão e relacionamento. E quanto mais longe você for, mais frio espiritualmente você fica. Por isso que nós temos que estar perto do corpo, dentro do corpo, porque toda brasa que ela sai do meio da fogueira, automaticamente ela vai se apagar. Mas toda brasa que está no meio do fogaréu, ela vai estar sempre acesa, porque uma vai conectar com a outra e o fogo vai subir. Por isso nós precisamos entender que é preciso estarmos conectados um no outro. O Senhor nos chamou para ajudar, para acompanhar, para estar junto um do outro. Igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de estar junto. Você faz parte do corpo, você não é um acessório no corpo, ou seja, você é muito importante para Deus. E Deus te deu uma família, Deus te deu uma igreja para você participar, para você se envolver, para você crescer, desenvolver os teus dons e viver tudo que Deus tem para você, para que você entendesse que você não está sozinho. O Senhor está conosco, grande é o Senhor, mas o Senhor usa pessoas também, e Deus quer usar o teu vizinho para ajudar você a viver tudo o que Ele tem para você. Sabe, o apóstolo Paulo diz o seguinte, escrevendo aos Efésios, irmãos, Paulo diz que nós fazemos parte de uma família, ou seja, você tem uma família. Não estou falando da tua família genealógica, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu tio, não. Paulo diz que nós fazemos parte da família de Deus. Olha só o que ele diz, escrevendo aos Efésios, ele diz, portanto, no entanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, você faz parte da família do Senhor. O que é a igreja? A igreja é uma família. Essa pessoa que está do seu lado aí faz parte da família de Deus, e Deus colocou ela do seu lado. Essa pessoa às vezes vai pisar no teu calo, você vai ficar bravo com ela, você vai ficar angustiado, você vai pisar no calo dessa pessoa, Deus vai usar você para ela, vai usar ela para você. Mas é assim, a sua família também não briga? A sua família não tem os dias ruins? Ou será que na tua família não tem problema? Toda família tem. Tem irmão que briga com o irmão, tem primo que briga com o primo, às vezes fica dias sem falar, toda a família. Igreja também é assim. Igrejas é um lugar de pessoas imperfeitas que servem a um Deus perfeito. E Deus nos uniu com um propósito, para que juntos em um mesmo propósito, viemos impactar o mundo a qual nós vivemos. Sozinho nós podemos ir, mas junto iremos muito mais longe. Junto nós podemos muito mais. Não é bom que você ande sozinho. Você faz parte da família de Deus. Deus te colocou numa família. Deus te colocou na família Connection. Aqui é o lugar onde você vai ser cuidado, amado, querido, respeitado. Aqui é um lugar onde você vai ser
ajudado e vai ajudar as pessoas. Nós precisamos entender que nós somos especiais um para o outro. Aí você para e fala, pastor, qual deve ser o meu comportamento como parte dessa família? Pera um pouquinho, eu sei, se você tem uma família, cada membro dessa família tem a sua responsabilidade. Por exemplo, se a tua família tem você, esposa, tua esposa e tem alguns filhos, vamos dizer que você tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina, ou 3 meninos, ou 4 meninas, como um amigo meu tem. Cada membro dessa família tem sua responsabilidade, sim ou não? Cada um tem, o esposo ele sai, ele trabalha, ele se esforça, traz o alimento para casa. As mulheres também trabalham porque a mulher é ajudadora, ela tem o trabalho dela, ela se esforça, ela ajuda o marido, ainda cuida da casa, cuida dos filhos. Os filhos, quando ele cresce, ele tem que ter a responsabilidade dele, não é verdade? Se você tem filho adolescente, quantas vezes você pediu o teu filho, menino, vai limpar o teu quarto, vai limpar esse banheiro, vai arrumar a casa, ou seja, cada um exerce a sua responsabilidade. Cada um tem o teu papel no reino de Deus, irmãos, na casa do Senhor, com uma grande família de Deus. Nós, como membro dessa família, como parte desse corpo, nós temos a nossa responsabilidade. O que a Bíblia diz quanto à nossa responsabilidade? Qual deve ser o meu comportamento? Qual deve ser o seu comportamento dentro dessa família? A Bíblia me ensina, irmãos, que eu devo encorajar você. Nós devemos encorajar uns aos outros. O autor de Hebreus diz, encorajem uns aos outros. O que é isso? Quando o teu irmão estiver triste, encoraja ele. Quando ele quiser parar, você diga, não pare. Quando ele não quiser vir para a igreja, vamos para a igreja. Eu vou encorajar o meu irmão, porque todos nós passamos dias difíceis. Sim ou não? Todos nós passamos dias muito complicados e precisamos de uma palavra de encorajamento. Então a Bíblia me ensina que, como parte dessa família, eu devo encorajar os meus irmãos. João diz que eu devo amar o meu irmão. Amem uns aos outros, mas não com um amor superficial, mas com um amor ágape, um amor sincero, um amor incondicional. E nós aprendemos que amor não é só palavra. Amor é em palavra, amor em palavra é muito bonito em poesia, em canção, no livro, mas amor de verdade é mostrado em atitude. Se eu amo, as minhas ações têm que demonstrar que eu amo. Se eu amo a minha esposa tem que se sentir amada. Alguém disse, não é o quanto você diz que você ama a pessoa, é o quanto a pessoa se sente amada. Então nós temos que aprender que a Bíblia me ensina que eu devo amar o meu irmão. Eu sei, eu devo cuidar dele e amar com um amor sincero. E ele deve ver esse amor de Cristo na minha vida. Mas ainda, olha só o que Paulo diz, que vem aos Efésios, Paulo diz que eu devo perdoar o meu irmão. Eu sei que perdoar não é fácil, mas é preciso perdoar, nós temos que perdoar. Paulo diz também aos Gálatas que nós devemos levar o fardo um do outro. Mas ainda, Paulo diz que nós devemos caminhar junto e orar um pelo outro. Talvez você não saiba, mas tem gente clamando por você. Tem irmão orando por você. Tem irmão orando por você que você nem imagina que está orando por você, mas porque você faz parte da família. Porque o Senhor te colocou nessa família, de tempo em tempo, quando o irmão estiver orando lá na casa dele ou no carro dele, o Senhor vai trazer você na memória dele. Ele vai clamar por você e você nem sabe que ele está orando. Às vezes você vai passar dias difíceis no teu trabalho, na tua casa, na tua família, nas coisas que você vive. E lá no meio da situação difícil que você está enfrentando, você não sabe como fazer, não tem força para orar, mas é nesse momento que, sem você saber, Deus levantou alguém para orar por você. Então eu aprendo que eu devo amar, que eu devo orar pelo meu irmão, que eu devo ser bom um com o outro. A Bíblia diz que eu devo ser bom um com o outro. Paulo diz, você quer ser bom, irmão, sua amargura não é bom em lugar nenhum. Rancor não é bom em lugar nenhum. Ignorância não é bom em lugar nenhum. É um assassino de qualquer relacionamento. Nós precisamos amar um outro, ser bom um com o outro. Ter atitudes que condizem, ter boas obras e cuidar do meu irmão, como o Senhor cuida de mim, eu devo fazer isso.
Paulo diz que eu devo servir um com os outros. Quando você olha na igreja hoje, como é bom. Ontem nós tivemos um treinamento na igreja maravilhoso. Pessoas vieram aprender sobre a visão da igreja, aprenderam a importância que eles têm para o reino de Deus. E quando você entra na Connection, quando você entrou lá no Parque Lote, já tinha alguém servindo, tinha alguém te esperando no ministério infantil, tinha alguém te esperando na porta, te esperando dentro do templo. Os irmãos do louvor estavam prontos, todo mundo servindo junto como uma família. O Senhor nos colocou numa igreja, numa família para juntos servir ao Senhor. Irmão, mais ainda, olha o que Pedro diz. Pedro diz, irmãos, que nós devemos abençoar o nosso irmão. Vire para o teu vizinho e diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Nós precisamos abençoar, irmãos. Há poder nas nossas palavras, há poder nas nossas atitudes. Pedro diz: abençoem uns aos outros. Ou seja, como parte dessa família, nós temos as nossas responsabilidades. Como parte dessa família, eu tenho que entender que eu não sou neutro, muito pelo contrário, eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso viver em comunhão. Se fizermos isso, nós iremos viver uma comunhão verdadeira, uma koinonia verdadeira. O que é a comunhão, irmãos? A palavra comunhão no grego significa koinonia. Comunhão vem da palavra grega koinonia, que significa ter algo em comum, compartilhar algo em comum, compartilhar valores, fé. Ou seja, eu tenho algo em comum com você, eu compartilho com você algo em comum. Nós estamos juntos, em comunhão, um servindo o outro, amando o outro, orando um para o outro, lutando pelo outro, colaborando um com o outro. Ou seja, nós estamos juntos. Quando falamos de koinonia, de relacionamento, de comunhão, nós estamos falando de algo muito importante, porque koinonia, comunhão, envolve relacionamento. Envolve você ter amizade. E nós, como cristãos, não podemos envolver com amizades que Deus não quer que nós tenhamos. E muitas vezes, infelizmente, cristãos têm mais amizade fora da igreja do que dentro da igreja. Não, não é isso que Deus quer para você. Sabe, a palavra do Senhor diz que a amizade com o mundo é o quê? Inimizade com Deus. Se nós servimos ao Senhor, somos cristãos, eu tenho que buscar ter um relacionamento íntimo com os meus irmãos. Se preocupar, procurar estar junto numa grande amizade, num grande relacionamento. Porque as minhas amizades, os meus relacionamentos dizem quem eu sou. Eu preciso me envolver com pessoas que me ajudem a crescer, que me ajudem a andar com Deus, que me aproximem do Senhor. É preciso que você se cerque de pessoas que têm princípios e valores que você tem e se caminham com você. Eu entendo, talvez você fala: pastor, eu sei que Deus quer me usar e Deus vai te usar tremendamente lá fora. E se você não pedir Deus para usar você lá fora e não for luz lá fora e sal da terra, nós não iremos ganhar ninguém para Jesus. Mas entenda uma coisa, há uma grande diferença de conhecido e de amigo. Nós precisamos de relacionamento íntimo, de pessoas que estão perto da gente, pessoas que chamam a nossa atenção de vez em quando, pessoas que nos ajudam de vez em quando, pessoas que nos ouvem. São pessoas que falam: eu estou com você e vou caminhar com você. Então nós aprendemos que comunhão envolve relacionamento. Comunhão envolve cuidado. Quando você está numa família, você está cuidado. Existe alguém que se preocupa com você. Numa igreja, um tem que se preocupar com o outro. Eu falo sempre, você não pode entrar numa igreja e sair sem ninguém perceber você. Você não pode entrar numa igreja e não querer fazer parte, ter comunhão e vir na igreja de vez em quando. Não! Você está numa igreja, tem alguém ali cuidando de você. Como que eu vou receber cuidado? Aqui na igreja temos os pequenos grupos. No pequeno grupo, a pessoa fala, a pessoa recebe oração, a pessoa conversa e ali você está recebendo cuidado. Então, nós aprendemos: comunhão requer relacionamento, comunhão requer cuidado, comunhão requer amizade, mas comunhão também requer diversão. Porque tem muita gente que acha que cristão não se diverte. Não, irmãos. Cristão precisa se divertir, sair junto, comer junto, vão para um restaurante. Olha, vamos fazer o seguinte: hoje eu vou juntar um grupinho e vou para o restaurante. Hoje eu vou juntar um grupinho e vou comprar uma feijoada e vou jogar um vôlei depois do culto. Isso é diversão, isso é diversão.
Ou seja, nós como cristãos, nós lutamos junto, como parte dessa família, nós lutamos juntos, sofremos juntos, temos vitórias juntos, mas nos divertimos juntos. Nós precisamos ser pessoas alegres, felizes, que têm esse momento lindo de comunhão e de alegria junto. Ou seja, comunhão não é só você vir para a igreja no domingo e ir embora, não é você fazer parte. Eu pertenço a essa família. Há uma grande diferença entre você ser algo que está e não está, ou algo que você está presente, não tem como desconectar. Lembra, acessório você põe e você tira na hora que você quer. Se você está com um brinco hoje, o brinco não combinou com a tua roupa, você tira ele. E põe um outro brinco, combina com a tua roupa. Se você gosta de usar relógio, você está com um relógio e a pulseira é preta, mas a sua roupa combina com o relógio marrom, você tira o relógio com a pulseira preta e põe o relógio com a pulseira marrom para você ficar bonito e elegante, porque é acessório. Você tira e coloca na hora que você quer. O corpo não muda, o corpo você não tira, ou seja, você faz parte do corpo. Como um membro de uma família, eu preciso compreender a importância que eu tenho para esse corpo. É quando você faz parte de um corpo e você sai do corpo automaticamente, não só você sofre, mas todo mundo sofre junto com você. Então eu preciso entender quão importante eu sou para o reino de Deus. Pastor, o que eu preciso para viver uma vida em comunhão? Se Deus quer que nós tenhamos comunhão, se é importante nós andarmos em comunhão, se é necessário eu fazer parte de uma família, é necessário eu viver em comunhão. Pastor, o que eu preciso fazer para manter essa comunhão? O apóstolo Paulo traz para a gente princípios muito importantes em Colossenses 3, verso 12 ao verso 14. Colossenses 3, de 12 a 14, Paulo diz, portanto, olha o que ele diz, irmãos, portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13, ele diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Verso 14, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor que é o elo perfeito. Quando nós observamos a palavra do apóstolo Paulo, nós entendemos perfeitamente qual é a atitude que nós temos que ter como cristão para viver uma vida em comunhão. Talvez você fale, pastor, não é fácil lidar com meu irmão. Eu sei que não é fácil também lidar comigo. Por quê? Porque nós viemos, irmãos, de background diferente, viemos de história diferente. Você tem a sua história de vida e eu tenho a minha história de vida. O teu vizinho, a pessoa que está do teu lado, ele talvez veio de uma cidade diferente da sua. Ele foi criado numa família diferente que a sua. Ele viveu situações diferentes do que você viveu. E cada um de nós temos nossas lutas e desafios. Você tem a sua luta, os seus desafios, eu também tenho as minhas. Mas quando nós nos unimos, nós deixamos a nossa diferença de lado e aprendemos a viver junto, porque o que nos une, o elo que nos une é o amor de Jesus. É Jesus que nos mantém conectados, é Jesus que nos mantém unidos. E o Senhor nos uniu com um propósito. Unidade não quer dizer uniformidade. Nós somos um corpo, mas somos diferentes um do outro. E o Senhor nos chamou para caminhar junto e viver junto, ainda que nós somos diferentes, pensamos diferente, mas em Cristo nós nos unimos. Deus botou alguém do teu lado que é totalmente diferente de você. Talvez você seja uma pessoa melancólica, talvez seja um colérico e Deus botou um sanguíneo do seu lado para chacoalhar você. E talvez você é uma pessoa sanguínea. Talvez você é uma pessoa totalmente sanguínea, uma pessoa agitada, que não para, está correndo aqui para lá, e Deus coloca um colérico do seu lado para te reorganizar e botar você no caminho que você tem que caminhar. Deus faz, por quê? Porque Ele quer que a gente, nas nossas diferenças, nós caminhamos juntos e ajudamos um ao outro. Por exemplo, as pessoas entram na igreja, eu falo, igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas imperfeitas que servem a um Deus perfeito. Então nós vamos para Cristo, caminhamos em direção a Cristo para ser transformado por Ele. Essa transformação é diária, você é transformado hoje, transformado amanhã, depois da manhã, e nós vamos ajudar um ao outro a ser transformado à imagem de Cristo. Então Paulo diz para a gente, fala para mim e para você, Rodrigo, é preciso que você tenha algumas coisas em mente para que você venha entender a importância de você viver em comunhão. E no texto que Paulo diz agora, escrevendo aos Colossenses, ele diz alguns fatores muito importantes.
4 fatores que nós temos que ter para que nós aprendamos a andar em comunhão. Primeira coisa que Paulo diz que nós temos que ter para andar em comunhão e viver numa perfeita unidade, Paulo diz que nós temos que ter humildade. Ele diz, é preciso que você tenha humildade. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Ou seja, humildade não é você menosprezar você ou diminuir você. Humildade não é fraqueza, muito pelo contrário. Eu quero dizer para você que se você se humilhar, não é você ser envergonhado. É você saber que você é importante, que você é especial, mas que você não precisa se exaltar e deixar o ego tomar conta de você e o orgulho tomar conta do teu coração. C.S. Lewis diz algo muito importante, ele diz, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Ou seja, é pensar menos em mim, mas no próximo. E Paulo diz, se você quiser viver em comunhão, é preciso que você tenha humildade. Ele diz, sejam humildes. Escrevendo aos Romanos, ele diz, não pensem de vocês. Olha que interessante, irmão, ele diz, não pensem de vocês mesmos além do que deve pensar. Porque tem gente que não consegue se relacionar porque se acha tão importante, tão maior, tão melhor que as outras pessoas, que ela sempre menospreza quem está perto dela. Ela está sempre olhando para as pessoas de cima para baixo. Ela não se iguala às pessoas. Não. Não importa o seu nível escolar, o quanto de dinheiro que você tem na conta do banco, não importa o status que você tem, quando você se aproximar de alguém, deixa a humildade tomar conta do teu coração. Porque entenda uma coisa, nós encontramos pessoas muito capazes, muito inteligentes, pessoas que são milionárias, mas que são pessoas humildes. São pessoas que sabem entrar e sabem sair de todos os lugares. Então Paulo diz, não pense de vocês mesmo além do que deve pensar. Em outra versão, na nova tradução linguagem de hoje, o mesmo texto diz assim, não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Existe algo que nós temos que entender como ser humano, não é nem como um cristão, é como ser humano, é se valorizar. É preciso que você se valorize, é preciso que você entenda que você é importante e que você é especial. Porque se você não se valorizar, não espere que as pessoas te valorizem. Se você não entender o quão importante você é, se você não entender o quão especial você é, não espere que as pessoas valorizem você, porque a primeira pessoa a se valorizar é você mesmo. Nós temos que nos valorizar, temos que nos achar importante, claro, mas com muita humildade. É preciso que a humildade tome conta do meu coração, porque se eu não tiver humildade no meu coração, eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável com ninguém, porque eu vou sempre me achar melhor do que as outras pessoas. Claro que eu tenho que achar que eu sou bom, claro que eu tenho que achar que eu sou especial e buscar ser melhor a cada dia, mas isso não faz de mim melhor do que ninguém. Nós somos irmãos, unidos em Cristo, e o Senhor nos uniu com um propósito. Amém. Então, Paulo diz, primeira coisa que nós temos que ter humildade, mas ele diz também que nós temos que suportar o nosso irmão. Espere um pouquinho, talvez você fala suportar, vem na tua mente tolerar, essa não é a palavra. Paulo diz, suporte o seu irmão, ajude, carregue o peso com ele. Em outras palavras, Paulo diz, não seja individualista. Não pense só em você. Numa linguagem popular, não olhe somente para o seu umbigo. Ou seja, Paulo diz, ei, é preciso que você suporte o teu irmão. Segure o teu irmão. Ajude ele a crescer. Aprendemos muito isso aqui na Flórida, eu falo sempre isso, onde nós pegamos e vemos o landscape transportando árvores inteiras. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei admirado, eu falei, meu Deus, como que é isso? Um caminhão carregando uma árvore inteira, e de repente eles pegam aquele coqueiro imenso, cavam um buraco, põe o coqueiro ali, joga a terra, põe água e põe algumas estaquinhas do lado para segurar ele, para suportar. Quem é você?
Vocês são essas estacas que ajudam o teu próximo até ele ficar de pé. Quando Paulo diz suporte uns aos outros, ande junto, ajude, pegue a carga do teu irmão, porque pode ser que ele está passando dias tão difíceis, pode ser que a lágrima está correndo no olho dele, ele não está mostrando para ninguém. Pode ser que nas últimas 3 semanas ele não trabalhou. Pode ser que no último mês ele foi no médico e recebeu uma notícia complicada. Pode ser que chegou uma carta na casa dele e assustou ele. Ele precisa que você suporte ele. Pode ser que ele não está conseguindo ter força para caminhar sozinho. E Deus botou você no pé dele para dizer, você não está sozinho, eu caminho com você. Enquanto você não conseguir andar sozinho, eu vou andar mais uma milha contigo até você ficar de pé. Paulo diz, olha o que ele diz, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses. Paulo diz, cuide cada um, eu e você, cuide cada um, não somente dos seus próprios interesses, mas também do interesse do próximo, dos outros. Ou seja, eu não devo me preocupar só comigo. Como eu faço parte dessa família, eu tenho que me preocupar como está o meu irmão. Na minha casa, eu tenho que me preocupar com a minha esposa, se ela está bem, se ela está feliz. Eu tenho que me preocupar com os meus filhos, se os meus filhos estão bem, estão ok. Eles têm que me preocupar com a gente, porque somos parte de uma família. E quando Deus te coloca numa igreja, é para que essa igreja se preocupe com você. É para que você se preocupe com essa igreja. Então nós aprendemos que nós precisamos dar suporte. Pastor, que tipo de suporte que eu tenho que dar ao meu irmão? Para nós termos uma boa comunhão. Primeiro, um suporte emocional. Porque entenda uma coisa, irmão, tem dia que nós estamos sorrindo, estamos felizes, alegres, as coisas estão muito bem, mas tem dia que nós não queremos falar com ninguém, estamos numa depressão, não queremos atender o telefone, não queremos nos esconder, não queremos ter notícia de ninguém. São momentos, são montanhas russas, uma hora está no alto, outra hora está embaixo. Ou seja, e nós precisamos de suporte emocional. Um telefonema faz muita diferença. Uma palavra de amor faz muita diferença. Todos nós temos, irmão, nossos altos e baixos. Todos nós temos os dias felizes, os dias tristes. Faz parte da vida. A vida nem sempre colabora com os seus planos. As coisas não vão dar certo de vez em quando. E Deus vai botar a pessoa do seu lado para dizer, eu estou aqui com você, vamos caminhar juntos, não vou te abandonar. Ou seja, eu preciso suportar o meu irmão emocionalmente, eu preciso suportar ele espiritualmente, porque tem dias, irmãos, que nós não temos força para orar. Tem dia que as pessoas não querem vir para a igreja. Tem dia que a dor é tão difícil que tem vontade de abandonar tudo. Mas são nesses dias que nós temos que entender que existe uma família que está se preocupando com a gente, que tem uma família que está orando pela gente, que tem uma família que está orando pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, uma família que está orando pelos nossos negócios, pela nossa vida espiritual, que existe um suporte por trás, que nem que a gente não veja, existe alguém cuidando da gente. Então eu preciso entender que eu preciso, irmãos, eu preciso de um suporte espiritual, um suporte emocional e muitas vezes, segundo a nossa condição, por que não um suporte financeiro? Porque nós vemos pessoas que têm sido prósperas. Sim, pessoas que têm sido prósperas. E de repente alguém diz, olha, estou 3 semanas sem trabalho e a conta de luz lá em casa está vencendo, não tem como pagar essa conta de luz, não se preocupa. Me dá a conta de luz que eu vou pagar para você. Claro que isso não pode virar uma rotina, não é verdade? Mas nós podemos ajudar as pessoas, estando ao nosso alcance, por que não? Por que não pagar uma conta de luz para o teu irmão, pagar uma conta de telefone, quem sabe ajudar ele, comprar um alimento para a casa dele. Se Deus nos abençoou, se Deus prosperou a gente financeiramente, a Bíblia me ensina que quando eu sou generoso, o Senhor me abençoa. Quando eu abençoo pessoas, eu sou abençoado e Deus quer usar a gente. Nós precisamos ter esse suporte, nós precisamos um dos outros. Paulo diz algo muito importante. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, levai as cargas um dos outros. Como é que está a sua carga essa semana?
Como é que estão os teus dias essa semana? Como tem sido os seus últimos meses? Talvez não está fácil para você e Deus não quer que você carregue isso sozinho. Carregar sozinho só vai aumentar a tua dor. Porque é preciso que você entenda que Deus botou pessoas perto de você, uma família perto de você, para ajudar você a carregar essa carga, a dividir a carga com você. Sabe, um copo de água ele é leve. Você segura ele por um bom tempo. Aqui então está mais fácil, está na metade. Segurar por 1 minuto é fácil. Por 3 minutos é fácil. Segura esse copo por 1 hora. Por 2 horas. Começa com o braço aqui em cima. Automaticamente a canequinha vai descendo, 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 o braço vai doendo. Você pega o outro braço, apoia. O outro braço vai cansar até que começa a afundar. A sua vida é assim. Às vezes você está vivendo algo que parece ser fácil de você suportar, até que o tempo passe e você descobre que sozinho você não consegue. E é preciso que você peça ajuda. Então entenda uma coisa, a nossa vida como igreja, como família, nós precisamos entender que Deus botou pessoas do nosso lado para compartilhar conosco a nossa carga. Mas se nós não entendermos a importância, a necessidade de estar em comunhão, eu vou entrar e vou sair da igreja sempre com a mesma carga. E a carga vai só aumentando, 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 mas não deixou ninguém cuidar de você. Então, quando nós fazemos parte de uma igreja, de uma família, Deus vai botar pessoas do seu lado para ajudar você, a compartilhar essa carga, ajudar você a caminhar. Então, nós precisamos suportar uns aos outros, ter humildade, suportar uns aos outros. Mas Paulo diz também algo muito importante, ele diz, não somente você deve ter humildade, suportar, mas Paulo diz que devemos perdoar um ao outro. Aí Paulo toca numa área que muitas pessoas não gostam de ser tocada, porque perdoar é muito bom quando nós temos que receber perdão, mas é muito difícil quando nós temos que perdoar. O que nós entendemos é que muitas vezes nós carregamos uma carga pesada por anos e anos e anos, simplesmente porque nós não perdoamos. E perdoar, irmãos, eu entendo uma coisa, as pessoas têm um conceito errado de perdoar. Porque muita gente acha que perdoar é beneficiar a pessoa que te ofendeu. Não, perdoar é beneficiar você mesmo. Porque enquanto você não perdoar o teu irmão, não perdoar a pessoa que te magoou, você vai carregar ela o resto da vida. Então quando você perdoa, você desliga a pessoa, você libera a pessoa e segue a tua vida, você vira uma página. Talvez você entrou aqui hoje e as pessoas, alguém te magoou, alguém te feriu e você ainda está carregando essa carga aí, libera hoje perdão, deixa essa pessoa ir embora, segue adiante, viva o que Deus tem para você. Olha o que Paulo diz, perdoem as queixas que tiverem um com os outros. Por que é que Paulo diria isso? Por que é que a Bíblia diria para eu perdoar o meu irmão? Porque Paulo sabia que mágoas iriam acontecer. Porque o Senhor sabia que dentro de uma família feridas iam surgir. Porque o Senhor sabia que dentro de uma igreja, onde tem muitas pessoas imperfeitas, uma hora ou outra uma faísca ia surgir, uma hora ou outra alguém vai querer sentar no banco do lado contrário da igreja para não estar com o irmão. E ele fala, ei, se você tiver alguma dúvida disso, se tiver algum questionamento quanto ao teu relacionamento, é preciso que você hoje comece a aprender a perdoar, a liberar a pessoa que te ofendeu. E nós temos que entender isso, irmãos. Porque muitas vezes somos nós que bloqueamos a nossa felicidade quando nós deixamos de perdoar. E Paulo diz, ei, se você faz parte da família, é preciso que você aprenda a perdoar. Eu tenho 2 meninão lá em casa. Um vai fazer 17 agora e o outro vai fazer 15, 17 e 15, obrigado por me corrigir. Eu tenho 2 meninão lá em casa. Você acha que eles não brigam? Brigam. Agora briga menos, né? Cresceu, está brigando menos. Mas antigamente... era faísca, irmão. Você pegou minha camisa, você pegou minha calça, olha meu tênis, e o tamanho o mesmo, o tamanho do tênis o mesmo, a camisa a mesma, 2 meninão. Tempo saía faísca, brigava, ficava bravo um com o outro. Aí daqui a pouco eu chamava, vem aqui. Já acalmou? Tudo bem, vamos sentar, vamos conversar. Vamos perdoar um outro, vamos seguir em frente? E na igreja é assim. Talvez eu não calço o mesmo tamanho de sapato que o seu, e nem a mesma camisa. Mas de tempo em tempo nós vamos bater de frente. E se eu não aprender a perdoar você, e você não aprender a me perdoar, a gente nunca vai ter um bom relacionamento. Então o perdão é necessário em qualquer lugar que nós vivemos. Perdão é importante na tua casa como família, como esposo, como esposa, como filho. Perdão é necessário entre amizade, amigos, relacionamentos.
Perdão é muito importante entre os irmãos, quando nós fazemos parte da família de Deus, fazemos parte de uma igreja, e o Senhor quer que nós vivemos em comunhão. Quando eu aprendo que eu preciso perdoar, e pode ser que aqui hoje, nessa igreja, alguém te feriu. Pode ser que no meio da igreja da Connection Church, alguém te feriu. E vai ferir de novo na próxima semana, no próximo mês. É preciso que você prepare o teu coração para perdoar. Quando o teu coração está preparado para perdoar, a ofensa perde o poder, porque você está preparado para perdoar. Paulo diz, é preciso que você perdoe as queixas. Ele diz, interessante, perdoem as queixas que tiverem uns outros, mas perdoe como o Senhor o perdoou. Perdoe com a mesma medida do perdão que você recebeu. Sabe, lembra na oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. O que o Senhor Jesus ensina? Peça para Deus tratar com você quando você trata com o próximo. O Senhor me perdoa na mesma medida que eu perdoo o meu irmão. Ou seja, se nós quisermos viver juntos, nós precisamos aprender a perdoar um ao outro, a andar junto com o outro, a viver junto com o outro. Efésios 4:32 diz, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou a gente em Cristo. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nós devemos perdoar o meu irmão. Então, se eu quiser ter um relacionamento íntimo, maduro e saudável com você, eu preciso perdoar você e ter o coração disposto a perdoar, irmãos, porque perdoar tem que fazer parte da minha vida. Mas Paulo termina no quarto conselho que ele traz para a gente, ele diz, sobretudo, acima de tudo, coloca na tua vida o amor. Ele diz, sobre todas essas coisas, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Observe o que Paulo diz, sobre todas as coisas. Nós, como cristãos, temos 3 obrigações na nossa vida. Primeiro é amar Deus. Deus quer, ame a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu preciso amar a Deus, eu preciso amar os meus irmãos, eu preciso amar o próximo. Eu amo a Deus, eu amo os meus irmãos que fazem parte da minha família, e eu amo o próximo. O Senhor quer que nós demonstremos amor por onde quer que nós for. Aí você pergunta, pastor, tudo bem, eu coloco esses fatores na minha vida, eu vou aprender isso. Qual é a importância de viver em comunhão, irmãos? Quando você está vivendo em comunhão, você está sob um cuidado. O Senhor vai usar pessoas para cuidar de você, e nesse país que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de alguém que caminhe com a gente, ande com a gente. Então, quando eu estou em comunhão, eu recebo cuidado, eu recebo orientação, porque a maior dificuldade que nós temos, irmãos, é tomar decisão sozinho, e Deus vai botar a pessoa do seu lado para dizer, faça isso, não faça isso, para dar conselho a você e orientar você. Uma vez que você está em comunhão, você está conectado no corpo de Cristo, e porque você está conectado no corpo de Cristo, você está crescendo, e Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça mais amanhã do que você já cresceu até hoje. Deus quer que você aprenda qual é o teu ministério, qual é o teu dom. Deus quer ver você servir no corpo de Cristo, porque existe alguma coisa que você pode fazer dentro desse corpo, dentro dessa família, para que a igreja venha a ser edificado e o reino avance. Deus quer que você esteja conectado e não fora desse corpo. Você não é acessório, você é membro do corpo de Cristo, e um membro ele está presente. Nós precisamos um do outro. Isaac Newton disse que nós construímos muitos muros e poucas pontes. E às vezes, irmãos, os mesmos muros que você constrói para te proteger. Vem comigo. O mesmo muro que você ergueu para te proteger tem impedido as pessoas que Deus envia de chegar até você. Ao invés de levantar muros, começa a criar pontes. Começa a se relacionar. Não fique em casa no domingo, vai para a casa do Senhor. Não fique em casa no meio de semana, vem para a casa do Senhor, se envolve com as coisas de Deus, se envolve com os irmãos. Deus quer ver você envolvido, nós somos um corpo, somos uma família, precisamos caminhar junto. Igreja é um lugar de comunhão, igreja é um lugar onde você entra e diz, eu faço parte. Eu não sou